Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da terceira reunião ordinária deste quarto ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malão para que faça a leitura do artigo 102 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 102. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da segunda reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da segunda reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da segunda reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da segunda reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudio Mar Voltroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 20/16, senhor presidente, recentemente fora recepcionado por esta distinta Casa de Leis o projeto de lei 406/15, onde tal tem objetivo alterar as leis municipais números 1681, do 10 de 86, e a 1677, 10 de 86, as quais dispõem sobre os loteamentos populares. O citado projeto de lei esteve em pauta nesta Câmara no dia 26 de 11 de 2015, onde um dos membros de tal argumentou da impossibilidade do prosseguimento e, consequentemente, aprovação diante uma possível ilegalidade. Seja tal um dos membros do Concidade, o senhor Oswaldo José Gandatem, da IMAB, na reunião realizada em 14 de 10 de 2015, conforme a ata confeccionada aquele ato, foram mencionados como presente e também como ausente. Por este não ter cancelado a tal ata, concluiu erroneamente o digníssimo vereador que este, de fato, não se fez presente, tornando aquela reunião como, consequentemente, todos os atos provenientes de tal sem feito. Ocorre que, como já exposto verbalmente, senhor presidente, o que ocorreu foi um simples erro formal, passivo de plena correção. Afinal, senhor Oswaldo José Gandatem esteve sim presente na reunião do Concidade em 14 de 10 de 2015. Inclusive, foi ele quem explanou os demais presentes sobre o objeto do assunto destacado. Segue o CD em anexo. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso, presidente. Ofício da IMAB 08/2016. Prezados senhores, estamos encaminhando o balancete mensal de novembro de 2015 da Empresa Municipal de Habitação. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso, presidente. Ofício 018/2016. Prezados senhores, estamos encaminhando o balancete mensal do mês de dezembro de 2015 da Empresa Municipal de Habitação. Atenciosamente, Luiz Carlos Pedroso, diretor-presidente. Moção 366/16, Edmar Geraldo Solomão e Tirso Vladimir Himmig. Moção de aplauso aos administradores e proprietários do açougue Fendrich pela centenária contribuição ao município. Requerimento de informação 275/16, Tirso Vladimir Himmig, requerendo informações sobre os valores dispendidos ao título de diárias pagas aos servidores públicos municipais das fundações IMAB e demais entes da administração pública indireta do município durante o ano de 2015. Requerimento de informação 276/16, Márcio Drevik, requerendo informações sobre o aparelho de raio-x adquirido pela Secretaria de Saúde. Indicação 1502/16, Cláudio Mar Voltroba, solicitando manutenção de patrulhamento e ensaiamento das ruas Madre Paulina, Adolfo Guise, no centro. Indicação 1503/16, Márcio Drevik, sugerindo patrulhamento e ensaiamento na rua
Alfredo Rittel, no bairro Centenário. Indicação 1504/16, Márcio Dreve, sugerindo patrulhamento e ensaiamento na rua 12 de outubro, próximo ao número 1000, no bairro Brasília. Indicação 1505/16, César Augusto Costa Godoy, para que efetue roçada e limpeza no terreno que é de posse do Executivo Municipal, localizado na rua Alberto Malchitsky, no bairro Progresso. Indicação 1506/16, José Hermínio Green, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua 12 de outubro, no bairro Brasília. Indicação 1507/16, José Hermínio Green, solicitando reparos em um buraco na rua das Margaridas, nas proximidades da Tuper, no bairro Brasília. Indicação 1508/16, José Hermínio Green, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Inácio Zaleski, no bairro Brasília. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento os balancetes de novembro e dezembro da EMAB. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 411/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de São Bento do Sul a doar bem imóvel à Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul, EMAB. Solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres da Comissão Técnica. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com a inclusão da emenda modificativa 001, aprovada na sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2015, recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Está em discussão a nova redação ao projeto de lei número 411/2015. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para esclarecimento dos presentes e dos que nos acompanham pela internet, a emenda não visa alterar o conteúdo do projeto de lei, e sim apenas adequar, colocando o nome correto da entidade beneficiada, no caso a EMAB. Não mexe na parte dispositiva, apenas mencionando isso, acho que é só no cabeçalho e no artigo 1º, nada mais do que isso. Obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a nova redação ao projeto de lei número 411/2015. Em discussão única e votação, o projeto de resolução número 014/2016, de autoria do Legislativo Municipal, que altera o valor da contribuição em favor da UVESC, Associação Catarinense de Câmaras Municipais. Solicito ao secretário desta Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto da resolução do número 14 e recomenda ao plenário sua tramitação normal. E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda ao plenário sua aprovação. Está em discussão o projeto de resolução número 014/2016. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de resolução número 014/2016. Em discussão única e votação, a moção de número 366/2016, de autoria deste vereador que vos fala e do vereador vice-presidente dessa Casa, vereador Tício Vladimir Imiga. É uma moção de aplauso ao açougue Fendi, na pessoa de seus proprietários e administradores, para a centenária contribuição ao município de São Bento do Sul. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Fernando Malon. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Aqui consta a moção 366, o senhor falou 366, mas aqui está 365, está errado aqui? É a 366 mesmo. Não só isso, aí eu deixo o senhor se manifestar. Obrigado.
Com a palavra, o vereador, um dos proponentes da moção, o vereador Tirso Vladimir Rimegen. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, como já é conhecimento de todos, a Casa de Comércio do Açougue Fendry fechou as suas portas recentemente e a gente resolveu, então, uma singela homenagem aos proprietários, né, e estender essa homenagem a toda a família, porque era um negócio familiar, né, e mais que isso, a família Fendry como um todo, que eram uma família muito numerosa, cada um tinha uma profissão e tinha a sapataria, a alfaiataria, a padaria, que ainda está ali, e o açougue, entre outros comércios, né? Então eles agiam em várias áreas. E então eu acho uma singela homenagem por tudo que representou essa casa de comércio aqui na cidade e perante toda a família também, que é uma família numerosa, que teve várias ações dentro do município. É uma lembrança que eu acho que vale a pena e peço apoio de todos aqui, porque a casa permanece lá, é um patrimônio tombado, vai provavelmente fazer alguma outra atividade, mas o açougue, infelizmente, é tão tradicional na cidade, mais uma vez fechou as portas. Então, gostaria de pedir o apoio de todos aqui para essa moção de aplauso, para um estabelecimento bem significativo dentro da nossa comunidade. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, São Bento do Sul tem alguns produtos peculiares que nos orgulham muito. Quando falamos de toalhas Budmeier, e muita gente vem visitar aqui, e um ponto de visita obrigatória é a loja do Budmeier. As louças de Oxford, outra coisa que engrandece o nosso nome. Temos alguns produtos que com o tempo se encerraram, e aí, quem se recorda dos chocolates Bushli? Muita gente depois continuou com alguns produtos destes, mas o bombom Rosita, agora, depois de não sei quantos anos, começou a ser feito por um desses comércios. Muita coisa, aquelas balas de caramelo, nunca ninguém conseguiu fazer até hoje. Aqueles pirulitos, não fazem mais. E isso fica triste. E quando veio a notícia do encerramento das atividades do açougue Fendry, muita gente ficou triste, não só de São Bento como de fora. Quando eu ia para Florianópolis, quando eu queria agradar a minha família, a família da minha esposa, minhas cunhadas, meus cunhados, meus sogros, lá e tal, leva a salsicha do Fendry, leva a famosa Steckenwurst para o meu irmão lá, e isso não tem mais. Quer dizer, tem um pouquinho ainda, porque eu fui descobrir esses dias que eles ainda estão fabricando os embutidos, não mais com o mercado, né, com o açougue aberto, mas alguns pontos têm ainda os produtos do Fendry. Ali em cima, naquele mercado Boa Vista, acho que é ali em cima, perto do Topa Tudo, eu fui lá e vi a Steckenwurst e comprei na hora, porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir comer. São produtos que nos remetem a nossa infância, mas se tem 100 anos, a infância de muita gente. Muita gente saboreou os produtos do açougue Fendry e fica, de fato, esta tristeza, essa ausência, essa lacuna. Então, é justa a homenagem que fazem os vereadores Edmar Salomão e Tirso Rimegen pelo açougue Fendry, os 101 anos, me fala, 101 anos, né? E fica a tristeza. Todo mundo ainda torce para que eles revejam a ideia, ou pelo menos que continuem fabricando e colocando em alguns pontos de venda, se não com as portas abertas, mas colocando seus embutidos, principalmente, em alguns pontos de venda. Então, tem todo o meu apoio, é justa, e fica aqui uma pontinha de tristeza pelo encerramento das atividades. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero me manifestar favorável à moção, por todas as argumentações já feitas pelo vereador Tirso, vereador Fernando Malão, e até porque são muito poucas as empresas que conseguem permanecer por uma longa data, nesse caso por um século, em atividade,
uma empresa familiar, e até acredito que, de repente, esse período até se estenderia mais. Eu não conheço o motivo real da finalização dos trabalhos, mas com certeza um fator importante hoje, com as novas exigências aí até mesmo da vigilância sanitária, como tivemos o caso do fechamento do açougue Vais há pouco tempo, o investimento para atender as novas exigências acaba sendo, de certa forma, bastante elevado. Então, por essas razões, acaba que algumas empresas tomem a decisão de encerrar as atividades. Mas, de qualquer forma, então, bem merecida realmente essa moção, e pelo qual me mostro favorável à aprovação da mesma. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Também vou fazer uma colocação, como agradecer ao doutor Tiso também, por poder participar dessa moção. Eu tinha escrito já um artigo no jornal em relação ao fechamento do açougue Fender, alguns dos senhores devem ter lido esse artigo, onde nós contávamos em detalhes sobre a fundação e a abertura do açougue Fender em 1908, há 107 anos atrás. O senhor José Fender, ele praticamente de uma família de sapateiros. Todos os Fender praticamente eram sapateiros, inclusive Frederico Fender, que a escola lá no bairro de Serra Alta leva seu nome, era sapateiro. Muitos dos senhores devem lembrar do Alex Fender, pai do nosso vereador, lembra bem, talvez tenha levado sapato lá para arrumar, que tinha a sapataria Alex Fender, ali onde é a antiga Caixa Econômica. Nós tínhamos antigamente, hoje, onde as instalações ali, os condomínios da empresa Condor, a fábrica de calçados Cacique, de propriedade dos Fender. Nós tínhamos uma série de Fenders que eram sapateiros. E José Fender acabou comprando o açougue da família Beca, na época, e abriu o açougue Fender lá, naquele local que se encontra hoje. Passado esses 107 anos da abertura do açougue Fender, eu me senti na obrigação de fazer um artigo no jornal, e o doutor Tiso fez uma moção aqui, cumprimentando toda a família, que até, se os senhores me permitem, esse açougue foi aberto na época numa rua de nome Geltzow-Strasse. Geltzow era de Henrique Geltzow, fazia parte da colonizadora asiática, que aqui veio para São Bento do Sul para a distribuição dos lotes, e deram o nome de Geltzow-Strasse. Isso nos levou a algumas pesquisas aí para saber por que esse nome. Porque Geltzow, você vai entender como febre amarela, você vai entender Geld como dinheiro. Então eu, como gosto de história, fui atrás para saber e acabei sabendo que era de Henrique Geltzow, o nome em homenagem a ele, que foi dado hoje onde é a rua Felipe Schmidt, dá nesse lugar lá. O jornal Volksbote, é um jornal de língua alemã, escrito totalmente em alemão, na época publicou um artigo que, inclusive, Alexandre Pfeiffer, Volksboten significa que é um jornal proibido, proibido o jornal, esse era o título do jornal. Na época tinha muitos jornais aí que eram bastante polêmicos, inclusive escritos alguns pelo doutor Felipe Maria Wolff, jornais bastante sarcásticos, Urubu, a Legalidade, alguns jornais. E entre esses jornais, se me permite, eu gostaria de ler, quando José Fender resolveu abrir o negócio dele, a casa comercial, o açougue dele, ele publicou um anúncio no jornal que dizia assim: comunica ao Distrito Público de São Bento e adjacências que acabo de inaugurar nesta vila, na antiga Casa Becker, na rua Geltzow-Strasse, um açougue, vendendo às terças-feiras e aos sábados carne de gado e às sextas-feiras carne de suíno.
Mantenho também uma primorosa friamberia e recomendo às esclarecidas e dedicadas donas de casa especialidades como salame rosa, salame cervelate, chouriço, morcilha, linguiça prensada, presunto, finas carnes defumadas, toicinho defumado. E todos os sábados à tardinha vai ter salsicha viena fresquinha. Benevolente afluência pede, José Fendrich. Eram textos na época escritos que a gente tem guardado também em casa, em jornais aí, né? Jornais que traziam essas notícias, e a gente gosta de trazer isso novamente à baila, porque é importante nós termos isso na nossa memória, na nossa história, essas coisas que aconteceram. Mas quero concordar com o vereador Fernando Malão, também em relação à volta do açougue Fende, o quanto antes, mesmo que seja só vendendo embutido, né? E gostaria também, como o doutor Tício pediu, o apoio de todos os senhores. Eu acho que a Câmara de Vereadores, em nome do povo de São Bento do Sul, presta uma homenagem a quem realmente se dedicou durante 107 anos nessa luta, nesse trabalho, vendendo. E nós sabemos a história toda do açougue, sabemos o que aconteceu lá com o falecimento do Bento na época, né? E acabou sendo assassinado dentro do próprio açougue, né? E isso são coisas que estão na história, que nós sabemos aí, conhecemos e acompanhamos. Então, pedimos o apoio de todos os senhores vereadores. Eu peço aí, inclusive, desculpa por ter me alongado um pouquinho, mas eu gostaria de contar isso porque é importante, por qual o motivo que levou o doutor Tício e este vereador a apresentar essa moção. Então, continue em discussão a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 366/2016, de autoria do vereador Tício Vladimir Imig, vereador de Mar Geraldo Salomão. Em discussão única e votação, o requerimento de informação 275/2016, de autoria do vereador vice-presidente da Casa, vereador doutor Tício Vladimir Imig. Senhor presidente, senhores vereadores, ano a ano, sistematicamente, a gente tem solicitado algumas despesas que a gente acha importante a fiscalização direta desses números e deixar à disposição a quem quiser olhar dentro do site da Câmara de Vereadores através dos pedidos de informação. Então, é o primeiro dos pedidos que eu faço anualmente, né, e solicito o apoio para que isso seja realmente deixado à disposição, né, para que a gente possa sempre ficar de olho naquilo que a gente acha importante em termos de despesa. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, senhores vereadores, creio que seja bastante pertinente o requerimento de informação do vereador Tirso, até porque entendemos ser esta uma das principais funções do legislador, do vereador, além, obviamente, de legislar, de fazer as leis e aprimorá-las e atentar para o que está acontecendo em cada uma delas, o ato de fiscalizar ao Executivo e dar publicidade dessa fiscalização, dar oportunidade para a população de participar também. Então, eu quero me colocar favorável à aprovação do requerimento desde já e parabenizar o vereador Tirso pelo requerimento. Continua a discussão. Também acho importante, vereador Tirso, a solicitação através desse requerimento para que a Prefeitura informe, para que o senhor também possa informar e os vereadores tomarem conhecimento, também informar esse valor despendido na questão das diárias pagas aos servidores públicos municipais. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 275/2016, de autoria do vereador Tício Vladimir Imig. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 276/2016, de autoria do vereador Márcio Drevico, o qual concedo a palavra. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento vem de encontro a uma manifestação que eu fiz na primeira sessão na Palavra Livre, referente a um aparelho de raio-x que se encontra depositado lá na Secretaria de Saúde. Foi-se falado há um ano, a resposta que a Secretaria deu para a imprensa foi parece que em torno de 3 anos que está parado lá. Então, eu estou pedindo algumas informações, como cópia da nota fiscal,
qual é a intenção, aonde que geralmente pretende instalar esse aparelho, se vai ser instalado mesmo ali, ou se vai haver um outro local que vão querer instalar esse aparelho. E também saber quantas pessoas são atendidas mensalmente, quanto tempo já está deixando já. Que comentários diz que faz muitos meses, já que não está tendo atendimento ali na Secretaria de Saúde pelo aparelho de raio-x. A gente que circula diariamente, a gente sabe que tem pessoas na fila de espera para receberem, fazerem o exame, acabam não sendo atendidos por um aparelho que é um aparelho bem moderno, mas está tanto tempo parado. Então, antes de a gente continuar no nosso debate sobre esse assunto, é por isso que eu gostaria que fosse aprovado o requerimento de informação para nós podermos ter esses esclarecimentos e também sanar as dúvidas da comunidade. Seria isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Só gostaria de fazer uma colocação ao vereador Márcio, só para mim me situar. Esse aparelho, eles tinham um aparelho que funcionava, parou de funcionar, compraram e não colocaram em funcionamento, é isso? O senhor me dá uma parte? Olha. Não, existia um aparelho antigo que vinha funcionando, instalado numa sala ali na Secretaria de Saúde. E esse processo foi iniciado no tempo que o Maluf ainda era secretário, para conquistar, mas ali ele não caminhou muito. Daí, logo no início do governo, segundo o que as informações que eu tenho, mas não são bem exatas, foi adquirido. Parece que tem até uma parceria de um convênio. E daí foi possível ser comprado esse aparelho foi entregue ali na Secretaria. E desde então, como o prefeito tinha aquele objetivo de construir aquele pronto-socorro, o Centro Integrado da Saúde... A UPA? É, uma coisa assim. Ele deixou guardado para que, quando fosse feito no novo local, ia ser implantado. Primeira ideia, o que eu lembro, é que o prefeito queria fazer aquela licitação para que a rodoviária fosse terceirizada, que uma empresa particular participasse da licitação para construir uma rodoviária nova, para tirar da cidade, para daí, então, eles usarem aquele espaço todo para fazer o Centro Integrado da Saúde, o pronto-socorro, que não aconteceu. E depois disso o tempo foi passando, e esse aparelho aqui, o velho que estava, cada vez estava dando problema. Até que chegou um ponto que deu muitos problemas sérios que ficou inviável consertar. Daí eles começaram a querer, parece que, implantar aqui na Secretaria. Até foi quebrado, acho que parede, foi feita algumas mudanças, mas a energia que tem ali parece que não consegue tocar esse novo aparelho. Aí era para fazer uma nova ligação, como o prédio é do SUS, acho que os responsáveis do SUS não aceitavam, da NCS, e daí por isso que acabou ficando toda essa bagunça ali, o aparelho vai e volta, e o povo ficou a ver navio nessa história. Então o aparelho velho está desativado, que tinha ali, e o novo que seria implantado não vai poder ser implantado ali, pelo menos na instalação que tem. E aí, por isso que eu quero as informações para ver onde é que esse novo aparelho vai ser implantado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. É isso aí, obrigado. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 276/2016, de autoria do vereador Márcio Dreme. Palavra livre. Escrito na palavra livre, 4 vereadores. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudiomar Botrova, para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. 2. Vereador Fernando Malom, vereador. Vossa Excelência terá o tempo de até 10 minutos prorrogáveis, se for necessário. Por favor.